No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou o Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Campanha Vacina contra a Fome. O panorama da vacinação contra a Covid-19 no país. Abril, mês de conscientização sobre o autismo. Serviços digitais disponíveis no Poupa Tempo. Esses são alguns dos temas de entrevistas que eu separei para vocês. Então fique comigo, começa agora mais uma edição do Rádio em Revista. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o mês de abril, que é dedicado a ações sociais sobre o autismo. A conscientização da síndrome e a constante luta pelos direitos de pessoas com transtorno do espectro autista, que atinge uma em cada 160 crianças no mundo. Foi tema da entrevista da Priscila Silvério com a advogada Diana Serpe, especialista em direitos das pessoas com deficiência. Vamos acompanhar? Eu queria que a senhora falasse um pouco das conquistas, né? As vitórias, então, que as pessoas com autismo conseguiram ao longo dos últimos anos. Bom, acho que o primeiro benefício, né, a primeira conquista que deve ser ressaltada é a entrada em vigor da Lei 12.774, em 2012, que regulamentou os direitos da pessoa com autismo. E essa lei, ela trouxe um grande benefício, que ela falou que, para fins legais, o autista, a pessoa com autismo, ela é considerada pessoa com deficiência, e isso traz todos os direitos que estão na Lei Brasileira de Inclusão. Doutora, um desafio, né, para muitas pessoas, para muitos pais, é de conseguir o diagnóstico, né, do autismo. É uma síndrome que acaba sendo confundida com várias outros aspectos, né, e muitas crianças acabam tendo, assim, a demora para o diagnóstico e a demora para o tratamento, então, né, o acompanhamento, na verdade. Isso mudou nos últimos anos? Esse diagnóstico está sendo um pouco mais rápido ou ainda é um grande desafio? Ainda é um grande desafio. A Lei 12.764, ela determina que o diagnóstico deve ser precoce, mesmo que não definitivo, né, para que consiga-se ter o tratamento precocemente, o tratamento de forma precoce é a melhor alternativa para a criança com autismo. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade em todos os lugares. São poucas as crianças que são diagnosticadas com 18 meses, porque é um diagnóstico realmente complicado. Mas o que a lei determina é que, sempre que houver indícios, se dê esse diagnóstico para que seja viabilizado o tratamento. Nesse momento de pandemia, quais foram os principais desafios das pessoas com autismo, né? Nós vimos as escolas fechadas, algumas já retornam neste momento de reabertura, né? Então, mas para as crianças com autismo, isso mudou? Eles já podem voltar às aulas? Não podem? Já se percebe ali até uma perda, né, da evolução dessas crianças? Sem dúvida nenhuma, foi um ano extremamente complicado. Eu tive relatos, assim, assustadores até, né, porque as crianças ficaram sem ir para a escola, e a aula online, embora seja uma realidade que a gente está vivenciando, é muito difícil para as crianças. E a criança com autismo, para se prender a atenção na frente da tela e ficar lá várias horas no dia assistindo uma aula online, realmente foi um desafio muito grande. E as escolas, na grande maioria das vezes, não estão preparadas para atender a criança com autismo, nem presencialmente, quem dirá online, né? Foi uma situação bem complicada. E as crianças com autismo, na grande maioria dos casos, elas têm uma dependência da rotina, elas precisam daquela rotina extremamente rígida para que elas consigam dar conta do dia. E um dia vai para a escola, um dia não vai para a escola, 35% das crianças dentro da escola, e aí uma semana online, uma semana presencial, isso gera um enorme problema. E tem a utilização do uso da máscara, que, embora a gente tenha uma lei que determine que a criança com autismo que não tenha
que não consiga ficar com a máscara, ela está dispensada de utilizar, as escolas exigem o uso e isso vira uma complicação gigantesca. As políticas públicas que nós temos hoje garantem os direitos das pessoas que têm, então, o autismo? O que precisa acontecer? Como avançar? Precisa acontecer muita coisa, né? Precisa de política pública para tornar a lei na prática, que ela aconteça na prática do dia a dia. A gente assiste as escolas totalmente despreparadas, né? São pouquíssimos os casos de escolas que estão preparadas, que atendem a criança de forma eficaz. O tratamento público realmente ainda deixa muito a desejar, embora a gente esteja indo num passo a passo, que para a coisa acontecer, mas ainda é bem capenga, assim, deixa muito a desejar, na verdade. Uhum. Aqui dentro da Assembleia Legislativa existem vários projetos que estão em tramitação, votação, passando ali nas comissões, que buscam garantir os direitos da pessoa com o autismo. Inclusive tem a Lei 17.353 de 2021, que institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo. O que essas datas, né, esses momentos, essa semana, por exemplo, o que muda, né, efetivamente? Porque é uma semana de discussão, de trazer à tona esse assunto e chamar a atenção da população. Tem efeito na população em geral, ou é uma possibilidade das pessoas envolvidas nesse assunto levar as causas até para o Poder Legislativo, para o Executivo, chamando atenção? Eu acho que são as duas coisas, né? Como acaba sendo um mês que se fala muito do autismo, né? Embora o Dia Mundial seja o dia 2, o mês de abril é um mês que se fala muito de autismo. É um mês que as pessoas tendem a escutar mais sobre o assunto e até ter mais informações, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas é a falta de informação que a população em geral tem e trata o assunto com uma certa discriminação, como você disse, né? Por desconhecimento, porque a partir do momento que as pessoas têm a informação, elas tendem a entenderem e a respeitarem as diferenças. É um mês que se leva ao Poder Legislativo, obviamente, é um mês em que há discussões, é um mês que há audiências públicas, é um mês que realmente o assunto vem à tona e é tratado com mais ênfase. Mas eu entendo que seja um assunto que tenha que se tratar o ano inteiro, todos os dias, para que realmente a gente venha a ter políticas públicas, que a gente tenha os direitos todos garantidos. Há uma discussão no Legislativo também sobre a prioridade, né, de grupos, pessoas que têm alguma, né, síndrome de Down, os autistas, alguns grupos que precisam entrar ali na prioridade para vacinação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da vacinação, levando em consideração, como a senhora já disse, que eles têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, de usar máscara, né? Então, não conseguem se proteger e também, de uma certa maneira, não protegem o outro, né? Bom, sem dúvida alguma, a criança com autismo, a pessoa com autismo, ela tem que ter prioridade na vacinação, ela tem que entrar no grupo de prioridade das pessoas com deficiência, porque é uma realidade, existe essa hipersensibilidade e eles têm realmente uma dificuldade muito grande na utilização da máscara. Óbvio que já tem muitas pessoas que já se adaptaram e não tem mais esse problema, mas ainda tem pessoas que têm extrema hipersensibilidade sensorial e não conseguem usar máscara. E isso é um problema para a criança retornar para a escola, para proteger a ela e aos outros que estão ao redor dela, a família. Isso realmente, a prioridade tem que existir indiscutivelmente. Nesse momento de pandemia, todos os esforços da saúde se voltaram para a Covid-19, mas as outras doenças estão aí, os acompanhamentos médicos, eles continuam tendo a necessidade. No caso, então, dos autistas, houve também a interrupção desse atendimento, as pessoas precisaram de um atendimento especializado, não conseguiram, como foi?
Bom, as terapias foram todas suspensas no início da pandemia, né, em março do ano passado, e ficaram suspensas por um período, e a regressão das crianças foi gigantesca, porque elas realmente precisam daquele tratamento, elas ficaram bem desreguladas. Os casos que eu tenho aqui dos meus clientes, 90% teve muita dificuldade, porque depende realmente daquela terapia para ficar regulado. Então, e a terapia online tampouco funcionou, né, porque se a gente não consegue que a criança preste atenção muito tempo no computador ou no telefone, a gente também não tem como achar que a terapia vai ser eficaz, né. Então, as clínicas voltaram, regressaram gradativamente, foram voltando, os tratamentos foram sendo retomados. Para aquelas pessoas que tiveram o tratamento negado nesse período, né? Claro que levando em consideração que a saúde volta os olhos para a pandemia de Covid-19. Mas essas pessoas, elas têm algum direito até jurídico de ter ali um atendimento especializado, particular e custeado pelo governo ou pelos planos de saúde? Sem dúvida nenhuma, né? O tratamento de autismo, ele é urgente sempre. A gente não pode deixar, principalmente a criança, né, que está em fase de desenvolvimento, sem o tratamento. O tratamento é urgente, por isso, independente da pandemia, o tratamento é devido e deve ser feito, sempre que houver, obviamente, a indicação médica. E nós vamos falar agora sobre educação inclusiva. O Guga Mendonça entrevistou a coordenadora pedagógica Érica Suzuki aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp sobre esse tema. Acompanhem comigo. O que é educação inclusiva? É legal a gente trazer essa informação de forma bem didática para o nosso telespectador. Sim, nós temos essa concepção de educação inclusiva, né, educação especial na perspectiva inclusiva, de focar nas pessoas com deficiência. Porém, a gente tem sempre que levar em consideração a questão da inclusão de todos. A gente ainda precisa criar legislação, criar espaços para que essa conduta de fazer a inclusão das pessoas com deficiência, ela se torne algo natural. Então, ainda precisa de medidas, de intervenções para que a inclusão aconteça. Porém, dentro de uma escola, dentro da sociedade em geral, a gente tem a inclusão como algo totalitário. A gente vai incluir todos, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Então, inclusão escolar, a gente lida com esse processo de trabalhar a aprendizagem, lidando com todos os perfis da escola, com toda a nossa diversidade dentro da escola. Agora, quais os benefícios que a inclusão no ambiente escolar pode proporcionar a todos os estudantes? É o trabalho do respeito, o trabalho com a questão de você enxergar o outro dentro das suas diversidades, né? Então, a gente fala que quando tem essa preocupação, e quando isso é natural dentro de um espaço, a gente não enxerga mais o outro como o diferente. É um diferente que está ali dentro de uma rotina, de uma naturalidade. Então, essa é uma perspectiva que precisa ser muito ainda inserida, incutida na nossa cultura, porque é muito comum ver aquele, porque é deficiente, ou vê-lo também com capacitismo, né? Coitado, porque ele é deficiente, porque ele é cadeirante, porque ele é cego. E o trabalho, quando ele acontece nessa perspectiva, é muito bacana. A gente vê isso na escola, né? Os próprios alunos já não enxergam, nossa, aquele colega fica com um certo receio para lidar com aquele amigo. Isso não existe quando no ambiente a gente tem esse trabalho de inclusão acontecendo de forma natural. Agora, outra coisa, de um modo geral, né, o que é necessário para que a escola se adapte a essas condições, né, para a inclusão? Além do espaço físico, quais são os outros elementos que são necessários para atender todos os estudantes, né, da maneira mais adequada?
eu acho que o grande entrave destas questões, quando lida com as diferenças, com as pessoas com deficiência, é a questão da barreira atitudinal. Quando a gente consegue transpor essa barreira atitudinal, a gente consegue melhores resultados em relação a essa questão da perspectiva inclusiva. Agora você falou... Eu acredito que essa seja ainda... Oi? Não, você falava de resultados, né? Como você começa a ter... Quanto tempo demora para você ter resultados depois que você adapta aí as práticas inclusivas? Ela é processual, então depende muito do ritmo de cada grupo, do ritmo de cada... Eu não conseguiria precisar, a gente nem dá para a gente precisar quanto tempo, mas isso precisa ser incutido na cultura daquele espaço. Então é importante que você converse, dialogue com todos os segmentos da escola, né? Desde a equipe da limpeza, a direção, supervisão, os pais, os vizinhos da escola, do entorno. Então isso é um processo que ele precisa acontecer todos os dias. É assim que a gente consegue melhorar os resultados, como a gente está falando aqui, da inclusão dentro do espaço, por exemplo, aqui da escola. Então, a gente precisa dessa formação, né, deste compartilhar de conhecimentos para todos. Dá um exemplo, por exemplo, tem um aluno que é cego, e quando ele chegou na escola, ele demorou para conseguir ter alguém que o acompanhasse até o ponto de ônibus. E eu me lembro que logo nos primeiros dias, alguns colegas iam, aí por eventualidade um não conseguia acompanhá-lo. Eu lembro que tinha uma vizinha da escola que via, verificou e o acompanhou ali alguns dias até ele conseguir entrar neste caminho já decorado, né? Como ele é cego, precisava dessas orientações. Isso foi realizado por uma vizinha da escola, por já conhecer, já ter participado de vários eventos dentro da escola, conhecer um pouquinho dessa natureza. Então, quando você tem essa formação e esse compartilhar de conhecimento, isso atravessa os muros da escola. Então, é bacana que a gente tenha esse conceito, essa concepção bem clara. E isso tem que ser divulgado não só dentro da escola, mas fora da escola também. Então, não é uma questão só de espaço físico reestruturado, é uma questão principalmente de romper barreiras atitudinais. Agora, Érica, seria importante também a gente contar um pouco do trabalho realizado aí na Escola Iná de Melo, no ABC Paulista, né? Como funciona esse trabalho, já que é uma escola referência e modelo quando se fala em inclusão, né? Isso. A gente gosta muito lá na escola de reforçar um item. O Iná de Melo, a escola estadual, a professora Iná de Melo, ela virou referência nessa questão de inclusão. Porém, a gente faz o máximo para atender uma legislação que já existe e de tornar aquele espaço de forma natural. A gente bate muito nessa tecla. Por quê? Porque, na verdade, os espaços todos, as escolas todas, elas são obrigadas a fazer este trabalho. Não deveriam nem ser obrigadas, né? Mas, então, o nosso trabalho ali também tem esse referencial, porque foi incorporado isso no coletivo da escola. Ali a gente tem os vários segmentos, informação o tempo todo. A gente tem parcerias, isso é uma dica bacana para todos os espaços. A gente tem uma parceria, por exemplo, com a Universidade Federal do ABC. E lá tem um núcleo, um grupo de pesquisas em educação especial, que também tem essa necessidade não, né? Até uma composição da própria universidade de devolver em atividades sociais todo o conhecimento científico produzido dentro da universidade. Então, a gente tem trabalhos de formação para vários segmentos, para alunos, para professores, para pais, para direção, para os outros funcionários, e a gente tem estado neste envolvimento junto à universidade também, neste processo de informar, de compartilhar todos os segmentos, todos os atores da escola envolvidos nesta questão. Então, é nesta questão também, a gente tem uma formação para olhar para o cidadão como um todo, para olhar o aluno como
um indivíduo que ele é completo, apesar de sua diversidade. Então, é um trabalho coletivo. O que a gente reforça é isso, é um trabalho coletivo e de formação constante. É importante reforçar essa questão. Então, nós tornamos, nós temos sim uma sala de recursos para deficientes visuais, com 2 especialistas nessa área para fazer o atendimento, a transformação do material todo. Mas, além dos deficientes visuais, né, a rede, ela abarca todos os alunos, independente de ter ou não deficiência. Então, um trabalho coletivo, pautado em formação contínua, talvez seja um diferencial, um reforçador lá do espaço da nossa escola. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio Revista está de volta. Vamos falar sobre o Poupa Tempo, que já possui mais de 130 serviços que a população pode ter acesso de forma digital. 21 deles você pode conhecer através de uma cartilha recém-lançada. Para saber quais são esses serviços, eu conversei com Leonardo Maciel, superintendente do Poupa Tempo. Vamos acompanhar essa entrevista. Explica pra gente, explica para os nossos espectadores como que se dá essas cartilhas, como que é esse trabalho, como que vocês estão implementando isso aqui no estado, por gentileza. Fábio, o programa Poupa Tempo, ele disponibilizou, tem à disposição da população 130 serviços pelos canais digitais. No ano passado, logo que iniciou a pandemia, nós tínhamos 50, ou seja, de lá para cá, nós trabalhamos muito intensamente por meio aqui da Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, a empresa responsável pela administração e gerenciamento do programa Poupa Tempo. E com esses 130 serviços, a gente tem conseguido atingir aí uma parcela grande da população. Entretanto, a gente percebe que muitos cidadãos têm dificuldade em fazerem os serviços. Por mais fácil e intuitivo que o nosso aplicativo e o próprio portal sejam, o cidadão acaba tendo dificuldade. Com isso, nós lançamos as cartilhas estão disponíveis no portal do Poupa Tempo, que é o www.poupatempo.sp.gov.br, e por meio dessa cartilha, o cidadão que, por exemplo, aqui, o passo a passo, licenciamento CRLV. Então, essa cartilha está lá no portal, em PDF, que o cidadão pode baixar, pode compartilhar nos aplicativos, enfim. Então, fica à disposição do cidadão para ele ver como ter acesso àquele serviço. Inclusive, muitas pessoas têm a própria dificuldade em como fazer o cadastro, como baixar o app, e a gente fez uma cartilha específica para cada assunto. São 20 cartilhas disponíveis para a população no nosso portal. Leonardo, eu achei muito interessante o que você acabou de explicar, porque você disse, a pessoa pode até compartilhar, a pessoa pode até imprimir. Então a gente sabe que às vezes as pessoas um pouco mais velhas têm ainda alguma dificuldade com tecnologia, então de repente um filho, um amigo ali pode imprimir e passar essa cartilha para essa pessoa. Ou seja, o importante é que cada vez mais as informações em relação aos serviços que o Poupa Tempo presta para a população sejam disseminadas entre a própria população, né, Leonardo? Exatamente, a gente pede sempre, para quem puder, divulgar essas informações, nos ajudam muito. Principalmente, Fábio, a gente percebe que essas pessoas que têm dificuldade, às vezes, acabam sendo enganadas, ludibriadas por alguns aproveitadores. Então, por isso que a gente sempre pede, para a própria pessoa ou uma pessoa de extrema confiança fazer o cadastro, porque se coloca ali algumas informações pessoais, e que alguma pessoa mal intencionada pode fazer um mau uso. E é importante, cada vez mais, a gente reforçar que hoje temos 130 serviços,
E a ideia é que cada vez mais a gente possa oferecer mais e mais serviços para que a população tenha esse acesso na palma da mão, sem sair de casa, com economia, segurança, enfim. Então, é uma forma do nosso desafio do Poupa Tempo de atender bem ao cidadão. Leonardo, esse tipo de entrevista aqui que eu estou fazendo com você é até uma prestação de serviço realmente à população. Então você já falou que são 130 serviços. Desses, quais seriam os mais utilizados? Nesse momento de pandemia, quais serviços que de repente até boa parte da população nem sabe que é possível se fazer de uma maneira digital e é possível sim, é fácil. Informe isso para os nossos espectadores, por gentileza. Fábio, é muito fácil, tá? Então, muitas pessoas precisam, por exemplo, do atestado de antecedentes criminais. Você entra lá no app, tem acesso a esse serviço muito rapidamente. Outro serviço que muitas pessoas desconhecem são aqueles serviços da Carteira Nacional de Habilitação, né? Então, às vezes, você precisa de uma segunda via, até mesmo a própria renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Agora, os prazos estão suspensos por conta da pandemia, mas, mesmo assim, a gente pede para as pessoas entrarem no app e irem realizando o serviço. Eu vou te dar um exemplo. Eu renovei minha CNH pelo aplicativo. Então, entrei, tinha o meu cadastro no app do Poupa Tempo, fui seguindo todas as instruções, aí ele me encaminhou para o exame médico, tá? Então, saí da minha casa para fazer o exame médico, voltei depois do exame, paguei a taxa e depois um dia depois tive acesso à minha CNH no meio digital e depois de um tempo essa mesma CNH, né, só que em papel, chegou na minha casa pelos correios. Então, foi um processo muito simples que alguns anos atrás seria impossível a gente imaginar dessa possibilidade de se fazer pelo meio digital. Tá? Então, é importante, mesmo que a pessoa não tenha uma necessidade agora de fazer um serviço, baixe o app, conheça os nossos serviços, né, e auxilie os conhecidos, quando necessário, né, a realizar esse serviço, porque é muito fácil, intuitivo e rápido. O que é mais importante, que nesse momento de pandemia a pessoa não precisa sair de casa. E aqueles casos emergenciais, assim que não dá para esperar, o que a gente faz? A gente presta o serviço para o cidadão que requer esse serviço por meio do nosso Fale Conosco, tá? Então, você precisa retirar um documento que você fez antes do fechamento das unidades e esse documento ficou retido em uma de nossas unidades. Faça pedido no nosso Fale Conosco, a gente vai entrar em contato com o cidadão para que ele possa retirar esse documento, tá? E tem um serviço, por exemplo, de primeira via de RG. Esse serviço, como é necessário fazer a coleta biométrica, não dá para a gente fazer por meio digital ainda, tá? Então, neste caso, a pessoa precisa, com muita urgência, uma primeira via de RG. A gente pede para entrar no Fale Conosco, fazer o pedido, a gente vai avaliar o caso, vai avaliar a urgência e, a partir daí, entrar em contato com o cidadão e agendar um horário para ele fazer em uma de nossas unidades. Leonardo, você deu até um exemplo seu, pessoal, sobre a renovação de sua CNH, de sua Carteira Nacional de Habilitação. E você disse que conseguiu fazer todos os procedimentos de forma online, tendo apenas que fazer o exame médico, né, obviamente, num lugar físico, e que depois você tinha ali toda a documentação e depois chegou tudo pelos correios. Enquanto você não tem o documento que vem pelos correios, aquele papel que você tem, aquele documento que você tem, é válido para você rodar normalmente? Eu falo não só da CNH, mas eu falo de licenciamento de veículos. O que você faz ali pela internet tem uma validade se você for parado no meio da rua por uma fiscalização, por exemplo? Sim, Fábio, tem sim. Por exemplo, o licenciamento de veículos, ele agora é 100% digital. Você faz o serviço do licenciamento, paga no banco, entra no app, você pode baixar a versão digital
e apresentar no app lá, Carteira Digital de Trânsito. Tá? Então, é um documento digital, mas muitas pessoas, às vezes, querem ter esse documento no carro. Eu, por exemplo, para facilitar, porque às vezes minha filha ou minha esposa pega o meu carro, então eu imprimi em A4 o licenciamento, deixei dentro do carro e não tem problema nenhum. Mas a versão digital é válida da mesma forma. No caso da CNH, quando a gente baixa também no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ele é válido, tem a mesma validade. Inclusive, teve um intervalo entre eu baixar a minha CNH no meio digital e ela chegar no meio físico. Ou seja, então, é a mesma coisa, Fabiano. Vamos falar agora sobre o projeto de lei 3890 de 2020, que trata do Estatuto da Vítima e que tramita no Congresso Nacional. A proposta foi idealizada por grupo de profissionais das áreas jurídica, de saúde, religiosos e entidades da sociedade civil de São Paulo, que busca debater uma série de medidas em defesa às vítimas. Esse assunto foi tema da entrevista que a Júlia Stanzioni fez com a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos. Acompanhe. Para a gente começar o nosso papo de hoje, até para que as pessoas entendam do que a gente vai falar, gostaria que a senhora dissesse, então, do que se trata o projeto de lei 3890 de 2020. O projeto de lei, ele visa a superação do modelo de Estado que nós vivemos hoje de viés iluminista. Nós precisamos, então, superar a lógica de um Estado desvinculado dos indivíduos concretos que o integram e uma sociedade também falando sempre num termo ficcional, como se não existisse pessoas, indivíduos concretos. Desde o século XVIII, que tem-se isolado a vítima dos processos criminais e não tem sido feito nenhum estudo científico relacionado às vítimas de desastres naturais e pandemias. Então, nós procuramos, então, traçar um eixo vitimológico independente em que as vítimas, seja de crime, seja de pandemias, como a que estamos vivendo agora, desastres naturais, como o ocorrido em Maceió, Brumadinho, Mariana, elas possam ter um serviço especializado de apoio e acolhimento, tanto na esfera da saúde pública, quanto na esfera do acesso à justiça, porque o acesso à justiça não se confunde com o acesso ao poder judiciário, mas todas aquelas medidas tendentes a implementar os direitos humanos consignados na nossa Constituição Federal para que se possa obter uma justiça social. Agora, doutora, quando a senhora fala, né, e foi até a nossa abertura aqui, justamente falando sobre esse olhar para as vítimas, né, muitas vezes todos ficam debruçados para o crime, né, para aquele momento da fragilidade, e falando em fragilidade, não se sabe como a vítima se comporta com relação àquele crime. Esse olhar diferenciado para a vítima, a senhora que conhece muito do assunto, está debruçada sobre ele, convive nesse dia a dia, o que falta para essas vítimas? Além desse olhar que a gente está falando de um projeto de lei, falta um pouco de empatia? O que falta para elas? Falta que sejam efetivados os seus direitos, que é um comando da ONU de 1985, na Declaração dos Princípios Básicos das Vítimas de Crimes e Abuso de Poder. Então, para além de uma lógica processual, uma lógica que é voltada para a litigiosidade, que o Estado se substitui à vítima, buscando tão somente retribuir, então você paga com o mal da pena, o mal causado pela prática do crime, falta para a vítima um apoio emocional, um apoio psicológico,
falta para a vítima uma voz ativa dentro do processo criminal, que ela não seja instrumentalizada como uma mera testemunha, mas que a sua história e narrativas pessoais sejam valorizadas, não sejam colocados questionamentos a respeito da sua palavra e sejam tomadas atitudes tendentes a evitar a vitimização secundária. Então, que não possam ser formuladas perguntas de caráter discriminatório, relacionados a preconceitos de gênero, preconceitos relacionados à raça e cor. Então, que o juiz realmente tenha um poder diretivo do processo e, em crimes de menor gravidade, que sejam implementadas práticas restaurativas destinadas não somente a ressocializar o infrator muito mais do que punir, mas também restaurar a vítima dos danos emocionais, dos danos psicológicos e também dos danos materiais sofridos. Nós encontramos ainda hoje resistência por alguns juízes em, por exemplo, já fixarem algo que está na lei relacionado à indenização para as vítimas. Ao não fazer isso, as vítimas são obrigadas a contratarem advogados, entrarem com um novo processo e reviver todo o trauma sofrido. Um exemplo clássico é no foro da violência doméstica, por exemplo, em que tem previsão expressa que tudo seja julgado por um único juiz, o juiz e promotor do fato, e na prática não é isso que acontece, sendo as vítimas encaminhadas para varas de famílias que nem sempre estão capacitadas para, sensibilizadas para perceber que, por exemplo, a vítima de um crime, qualquer que seja ele, numa negociação, ela não está em uma condição de igualdade, não está numa condição em que possa livremente efetuar concessões. Existem práticas restaurativas que são atentas a isso, mas certamente não é a mediação e a conciliação cíveis. Agora, doutora, Sim, deixou bem claro essa questão. A senhora falou sobre, vítimas aí, às vezes, de violência sexual, doméstica. A gente sabe que nesse momento de violência doméstica ou violência sexual, já é difícil para a vítima ter que denunciar. Esse primeiro passo já é muito difícil, não é? E talvez nesse momento o PL, quando se fala de um olhar diferenciado para a vítima, seja também dar os 2 passos atrás, a partir desse momento da denúncia, que a vítima se sinta mais acolhida nesse momento já de fragilidade. Sim. O projeto prevê a capacitação de todos aqueles que têm um contato direto com a vítima. Isso inclui os profissionais da rede de saúde pública, que muitas vezes a denúncia não é feita diretamente perante a autoridade policial, Poder Judiciário, Ministério Público. Muitas vezes a pessoa é atendida pela rede de saúde pública, que hoje tem um regramento legal que é obrigada a denunciar indícios de crimes de violência contra a mulher. Então, para isso, eles precisam receber uma capacitação de como acolher essa vítima. Da mesma forma, nós temos um poder judiciário, um Ministério Público, predominantemente composto por homens. E isso influencia o olhar sobre a questão do gênero. Então, precisamos ter uma capacitação não apenas voltada à empatia, mas mais especializada de acordo com cada tipo de crime. Por exemplo, crimes de violência sexual, então uma capacitação voltada ao acolhimento daquela vítima de violência sexual, o que perguntar, o que não pode ser perguntado, o que deve ser vedado, extirpado do nosso ordenamento jurídico. Já num crime de racismo, já teríamos uma outra capacitação especializada. Por sua vez, crimes de violência doméstica e familiar, seria toda uma programação que o ideal seria que isso já fosse dado nos bancos acadêmicos, mas nós sabemos que as faculdades ainda pecam muito nesse ponto da formação profissional
Então, antes que se ingresse num concurso público, então, durante a escola, que é obrigatória, pelo menos para a área jurídica, que sejam dados todos esses conteúdos teóricos e práticos de acordo com cada prática delitiva. Também não nos é ensinado como acolher as vítimas, macrovítimas, como que o fenômeno que nós estamos vivenciando, em que nós falamos que existem vítimas vulnerabilizadas, que não são uma única vítima específica da pandemia, mas que tem se alastrado por todo o país. E nós não temos um estudo epidemiológico sendo realizado tempo a tempo, efetivo, de quais são os principais grupos vulnerabilizados por essa pandemia, como a sociedade e o Estado devem atuar nessa desvitimização, seja que isso não seja apenas a concessão de um mero auxílio emergencial, mas nas necessidades básicas humanas do ser humano. Desde o começo da pandemia, nós estamos com o projeto IJA, fornecendo aos profissionais da linha de frente e às pessoas enlutadas um acolhimento emocional. E também fizemos um memorial às vítimas da Covid-19 no Parque do Carmo, porque essa memorialização, esse reconhecimento é uma ferramenta restaurativa tendente à desvitimização, já que até o momento as vítimas não tiveram um efetivo reconhecimento da dor que eles sofreram, que eles não puderam passar por esse momento de reflexão, dadas as exigências sanitárias que são impostas. Um outro ponto específico da lei é a unificação em um cadastro nacional das vítimas de crimes. Quando você faz um boletim de ocorrência, existe todo um formulário padronizado relacionado à figura do infrator. Quem é o infrator, onde ele mora, se tem filhos, se não tem filhos, e todos os riscos relacionados a ele voltar a delinquir. Isso está no nosso Código de Processo Penal, em um anexo de 1940. Não é feita essa mesma padronização em relação à figura da vítima. Nós não sabemos quem é a vítima do crime, não existem dados estatísticos que comprovem os riscos de vitimização e como seria a forma de se proceder ao combate dessa desvitimização. Porque já se sabe que o fenômeno da vítima e do ofensor são integrados. Então, a vítima de hoje, ela será, se não acolhida pelo Estado e pela sociedade, certamente um futuro agressor. Quantos e quantos crimes nós ouvimos que ele teve uma infância conturbada, que também foi vítima do mesmo tipo de crime. Então, ele é um fenômeno importante para o combate à violência na nossa sociedade, seja atendendo essas vítimas diretas, seja vítimas coletivas, ou seja, nós tratarmos a nível micro, com a padronização da figura da vítima, que essa também seja, desde o primeiro momento, considerada enquanto pessoa e não como um mero instrumento para a efetivação do poder punitivo do Estado. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E agora vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Sobre esse assunto, Jeremias Gomes entrevistou o cardiologista João Vicente da Silveira, médico assistente da Unidade de Hipertensão do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Vamos ver como foi essa entrevista? A gente vê outros países aí com o índice de imunização já alto, né? E isso acaba dificultando até os brasileiros. Nós estamos aí entre os países que têm dificuldades, inclusive, de entrar em outros países. Mas e agora que
assim, já passamos essa fase. Dá para correr atrás? Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, se aprovou um projeto que foi para a sanção do senhor governador para adquirir, o próprio Estado de São Paulo adquirir vacinas, né? O senhor acha que a gente vai conseguir, de alguma forma, acelerar esse processo? Então, a nossa grande chance é que também existe um processo político, a gente não pode esquecer que também existe um processo político em tudo isso, existe vontade política. Então, agora com esse novo ministro, o ministro da Saúde, que é de fato médico, por sinal ele é cardiologista também, está se reunindo energias e toda a força para que a população seja vacinada, mas isso requer também relações exteriores, né? Precisa ter um bom contato com os países, por exemplo, a China, que é produtor da substância que produz a vacina, precisa ter o contato com as empresas, com as indústrias farmacêuticas, e as indústrias farmacêuticas dos outros países, por exemplo, da Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia já pagou em agosto do ano passado para receber as vacinas. Então, agora vai depender de como que o Ministério da Saúde, como que o governo federal está encarando isso, porque não depende só da vontade de querer comprar a vacina, sendo que também hoje os outros países que já compraram estão recebendo e não consegue fazer uma produção excessiva, porque o Brasil requer muita vacina, né? Então, o que eu acho que, por causa da situação política, que o ano que vem vai ter eleição para presidente, o governo federal talvez se empenhe também, não só pela saúde dos brasileiros, mas também por essa questão política. Doutor, os idosos, aí nós estamos aí caminhando aí para, enfim, atingir um número grande de idosos aí, inclusive com 60 anos, né? Qual é a mensagem para eles? Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu já estou tomando a segunda dose, viu? Logo, logo vou fazer minhas coisas. Não é bem por aí, né? Tem que esperar o prazo de imunização tudo direitinho, né? E até, sim, né? Pois não. Desculpa. Bem colocado por você. A vacina, ela requer um tempo no nosso organismo após a aplicação. O nosso corpo, ele recebe informações para formar anticorpos, e isso requer um tempo. E as vacinas foram feitas baseadas nas cepas que já eram do ano passado. E o que está acontecendo agora? Não pode ter esse relaxamento. Você tem que ficar com todas as medidas de precaução, né? Que é isolamento social, o uso correto da máscara, o álcool em gel, porque assim, enquanto a população não é vacinada numa integralidade, o vírus fica circulando. E ele circulando é aquilo que eu já falei, ele tem uma transformação, que é a mutação genética, o vírus acaba criando outra condição e ele fica muito lesivo. E é o que está acontecendo. Por isso que hoje os mais idosos, como você citou, está diminuindo a mortalidade dos idosos por causa da vacina. E mesmo os idosos que estão pegando a doença de novo, a manifestação está sendo bem mais leve. E os jovens que estão piorando, estão muito expostos. Pois é, doutor, nesse sentido, tudo é muito polêmico. A gente passou pela polêmica, por exemplo, de se vacinar os presídios, porque, logicamente, nos presídios as pessoas estão muito próximas umas das outras, mas aí as pessoas falam, mas vai vacinar o que está preso, não vai vacinar outros profissionais. Qual é o entendimento que se tem sobre isso? Também se fala, mas se fosse ver os jovens que estão por aí andando mais, eles transmitem mais. Então vamos vacinar primeiro os jovens e depois os idosos, né? Não, mas os idosos têm preferência, né? É complexo a população entender isso, né? Agora, diante desse cenário também, nós temos acho que 3% da população vacinada, né? Então, assim, é aquela história, quando o cobertor curto, a gente tem que saber como aplicar. Como é que o senhor está vendo assim, esses níveis profissionais da saúde, agora nós temos os policiais, né? Como é que é o entendimento que o senhor tem dessas prioridades? Então, todos nós precisamos receber a vacina. E quem está mais exposto são os idosos, porque a doença, ela começou lá na China, né? E depois a gente já teve a experiência de passar para a Itália, pela Espanha, pelo próprio Brasil e Estados Unidos, e nós observamos, a ciência mostrou para a gente
qual é a epidemiologia dessas pessoas, e quem eram as pessoas que mais morriam eram os mais idosos. Então, não é que a gente tem que priorizar os idosos e não priorizar os jovens, as crianças. Então, os que mais sofrem pela doença são as pessoas idosas. Então, as pessoas idosas têm que ser imunizadas primeiramente, para que diminua essa transmissão, e a mortalidade dos idosos é muito alta. Então, a gente sabe que os pacientes mais jovens mostrou para a gente que a mortalidade neles é menor. Então, nós vamos atacar o problema aonde o problema é maior, que são os idosos. Doutor, em relação à testagem, ela é importante. Também tem, já ouvi dizer o seguinte, olha, eu aqui estou conseguindo testar rápido, e aí eu trato rápido, e aí eu consigo bons números, né? Mas aí quando você compara com outras cidades, os números também caíram e não houve tanta testagem, então é difícil, né, chegar a esses números. Mas em relação à testagem, e também não é todo mundo, todo lugar que se pode fazer uma testagem em massa, né? O que se pode dizer sobre a importância da testagem ainda nesse momento? Então, é que existe também uns dados estatísticos que mostram que existe em torno de 33% até 40% de pessoas com o vírus e de uma forma assintomática. Eles não têm sintomas nenhum e estão transmitindo a doença. Por isso, a realização dos exames para fazer os testes sorológicos, mesmo os testes do PCR, que coloca aquele cotonetinho no nariz, que a pessoa sofre, tosse, dói. Esse exame, ele é primordial. Primordial por quê? Porque se faz numa grande população, você acaba detectando que a pessoa está contaminada. E se a pessoa está contaminada, você já mantém o isolamento daquela pessoa para ela não transmitir o vírus, e essa pessoa, que mesmo estando assintomática, ela vai ter um cuidado maior. Ela não vai transmitir para os seus familiares, para os seus entes queridos, no trabalho, na rua, então ela vai ficar contida. Então isso diminui a transmissão do vírus. E essa pessoa também já pode receber umas orientações médicas que vai salvá-la se ela começar a complicar. Porque quanto mais cedo a gente sabe que o paciente tem a doença, tem o vírus, é mais fácil a gente monitorar e tratar, para que não seja, que ele não desenvolva a sua forma mais grave, que é a insuficiência respiratória, que é uma pneumonia extensa, e que daí tem que ir para o respirador, para uma unidade de terapia intensiva. Então a gente evita a piora da doença quando, desde o início, mesmo na fase assintomática, a gente faz o diagnóstico. Doutor, acho que nunca é demais falar desse tal kit preventivo, enfim, né? Eu converso com amigos, né? Ontem conversei com um, e ele falou, eu estou aqui, não estou bem, rapaz, eu não sei se agora estão falando em vacina de gripe, não sei se eu estou gripado, mas eu já estou tomando aí a minha cloroquina, estou tomando a ivermectina, que eu nunca lembro bem como é que é o nome. Queria que o senhor esclarecesse o seguinte, em outras doenças, assim, existe um tratamento prévio ou não? E depois, na sequência, eu queria que o senhor falasse sobre tomar esses medicamentos, a pessoa nem sabe se está ou não, mas está com algum sintoma, enfim. Então, infelizmente, para o Covid-19 não existe tratamento. E o que nós fomos atrás? Nós, médicos, fomos atrás de medicamentos que foram usados no passado. Por exemplo, na gripe espanhola se usou mesmo a cloroquina. Certo. Né? Então vamos buscar, vamos correr atrás disso. Nos pacientes que têm AIDS, que usam os retrovirais, os antirretrovirais, vamos procurar esses antirretrovirais e dar, porque nós não temos tempo para pesquisar um novo medicamento, porque demora muito tempo o novo remédio, até chegar para a pessoa tomar, precisa ser feita muita pesquisa, segurança para poder administrar. Então, nós corremos atrás. E ao correr atrás desses medicamentos, por exemplo, a cloroquina, eu cheguei a prescrever cloroquina, mas olha só, a ciência foi estudando, a ciência foi mostrando, e hoje a ciência, a medicina, ela é baseada em evidência. Até para tomar uma aspirina quando tem um infarto, a gente sabe que essa aspirina ela vai diminuir a mortalidade, porque foi feita muita pesquisa e concluiu-se isso. E então,
está sendo estudado, muita gente está estudando, fazendo pesquisa séria, o Brasil mesmo participa disso, o Instituto do Coração também participa de muita pesquisa, que começou a mostrar para a gente que não altera a mortalidade, não altera o curso da doença e não salva. Então, o que a gente viu? Que não tem efeito, é a mesma coisa que chupar uma bala e chupar um chiclete. Então, nós temos certeza, porque esses trabalhos mostraram que a hidróxido de cloroquina, a cloroquina e a ivermectina, ela não interfere na doença. E foram feitas algumas pesquisas, por que se ouve falar tanto da ivermectina? Porque a ivermectina foi feito um trabalho que mostrou a inibição dos vírus, mas in vitro, em pesquisa, em laboratório. E a concentração que foi dado no laboratório da ivermectina, se nós formos transpor isso para o ser humano, seria tipo tomar um caminhão de ivermectina, que isso não é viável, isso leva às doenças, hepatite aguda fulminante, insuficiência renal e bota em risco a vida dos pacientes. Então a medicina é baseada em evidência, a medicina evoluiu e a medicina e a ciência nos mostra que esses medicamentos não são pertinentes, então não deve-se usar esses medicamentos. Você deve conversar com o seu médico de confiança e saber que você está sendo bem orientado. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante. A solidariedade em meio à pandemia. O Estado abriga centenas de famílias em condições de vulnerabilidade. E o governo paulista tem feito programas para ajudar essa população nesse período crítico de pandemia. Eu entrevistei aqui no Jornal da Rede Alesp a secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo, Célia Parmes. E a secretária falou sobre a campanha Vacina contra a Fome. Todos podemos participar. Vamos acompanhar essa entrevista. Secretária, explique para os nossos espectadores, por gentileza, no que consiste essa campanha. Veja, essa campanha é uma campanha para a sociedade civil, de mobilização, realmente de mexer com o coração das pessoas nesse momento da vacinação, da imunização, que acho que estão todos tão emocionados, tão tocados por esse momento, né, pelas suas vidas, para que levem, se possível, claro, é uma campanha de voluntariado, para que levem, se possível, 1 quilo de alimento não perecível aos postos de vacinação. E a ideia é que a gente, alguma coisa que esteja na despensa, arroz, feijão, macarrão ou leite em pó, para apoiar as famílias em maior vulnerabilidade, famílias que estão realmente em grave insegurança alimentar. Então, uma campanha realmente não só de boca a boca, mas de usarmos todos os meios de comunicação possíveis para que toda a população, todos os cidadãos e todas as cidadãs, porque certamente todos em algum momento receberão sua vacina, são 2 doses, em cada uma dessas doses, se possível, levar 1 quilo de alimento não perecível. Muito importante o que a senhora falou, quando a senhora deixou claro, é voluntariado. Ninguém é obrigado a levar, que vai tomar a vacina do mesmo jeito. Mas, aproveitando esse momento, vendo que nós temos bastante pessoas em vulnerabilidade social, por que não, se você pode ajudar? Agora, secretária, como os municípios podem participar dessa campanha? Veja, essa é uma campanha de comunicação, então, a partir do momento que o município queira aderir, ele recebe todo o kit de comunicação para que ele coloque nos postos de vacinação e para que ele possa utilizar os filmes, todo o material de comunicação à vontade, inclusive com o logotipo do brasão do município, para essa divulgação. E para aderir é muito simples, nós temos aí uma página que chama-se vacinacontrafome.sp.gov.br e é um termo de adesão muito simples, muito descomplicado. O prefeito pode fazer adesão, algum secretário pode fazer adesão, porque toda a organização, tanto da captação quanto da entrega desses alimentos, se passa dentro do próprio município. Então, as secretarias de saúde municipais, aliadas às secretarias de assistência social, ou defesa civis, ou fundos sociais, farão essa
logística entre a recepção dos alimentos nos postos de vacinação e a destinação imediata para as famílias dentro do próprio município, famílias em territórios mais vulneráveis, que quem conhece melhor do que ninguém é a própria prefeitura e as próprias secretarias de assistência sociais municipais. Eu tenho acompanhado alguns postos de vacinação, tanto em drive-thru quanto em postos de UBSs, e a gente vê, e é tão bonito de ver o quanto a população está sensibilizada, alguns na segunda dose levando o dobro, alguns levando doações de familiares, de amigos e de colegas, que é o recomendável, para que as pessoas não se desloquem aos postos de vacinação apenas para levar a doação. Então, isso poderia gerar uma aglomeração e um fluxo maior de pessoas. Então, o ideal é apoiar alguém que está indo se vacinar. Então, a gente vê realmente pessoas levando doações de vizinhos, de familiares. Então, o balanço não poderia ser mais positivo em termos de aceitação e também de aceitação da mídia, como vocês aqui também da Alesp, que tem dado esse espaço para a divulgação da campanha Vacina contra a Fome, todas as redes de televisão, todos os jornais, todas as revistas, de forma pro bono, de forma interessada, querendo divulgar, porque realmente essa é uma ação que pode virar o jogo. Nesse momento de pandemia, é um momento que realmente muitas famílias estão numa situação de necessidade, estão precisando ali, às vezes, dos alimentos básicos. Como que tem sido o trabalho da Secretaria neste momento, um momento tão delicado para todo o estado de São Paulo, para todo o país? Olha, um trabalho incessante e muito necessário que seja assim mesmo. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento Social nenhum dia parou, nenhum minuto e nem finais de semana, justamente potencializando os programas que já temos e abrindo outros. Então, só para dar um exemplo, no programa Bom Prato, nós amplificamos em 60% o número de refeições, passando a servir jantares e 3 refeições aos finais de semana. Então, só com essa ação, o governador João Dória ampliou o programa Bom Prato em 60% em termos de número de refeições e passou a oferecer refeições gratuitas para pessoas em situação de rua. O programa Viva Leite também viu seus números ampliados, agora passando a oferecer leite para idosos institucionalizados, que estão em residenciais de longa permanência. O programa Merenda em Casa da Secretaria da Educação volta a oferecer transferência de renda para mães cujos filhos, por alguma razão, não estão acessando as merendas nas escolas. E o grande programa Alimento Solidário, que é o programa de distribuição de caixas de alimentos, de cestas básicas em favelas, comunidades e famílias na extrema pobreza. Então, são 5 programas, incluindo a vacina contra a fome, extremamente robustos na prática de condução de alimentos diretamente a famílias em maior insegurança alimentar e nutricional. A senhora citou todos esses programas, né, de assistência às pessoas necessitadas. Eu tenho visto em várias reportagens, às vezes aqueles restaurantes que vendem comida a preços populares, com filas enormes, né, pelas calçadas, com as pessoas precisando ali se alimentar e às vezes uma alimentação barata. A senhora citou aí da cesta básica, né, que acaba sendo distribuída nas favelas. Realmente a procura da população aumentou muito em relação a esses programas sociais diante desse momento grave que a gente está vivendo. A senhora tem estatísticas sobre isso? A senhora tem algum número que a senhora possa nos passar? Temos muitas estatísticas tristes, temos muitos levantamentos dramáticos, não só da academia, né? Nós temos constantemente acompanhado, recebido, fomentado estudos junto à academia e junto às próprias diretorias regionais aqui da Secretaria, que nos trazem esses levantamentos, e as estatísticas não poderiam ser mais dramáticas, mais tristes. Nós temos visto muito mais famílias em situação de insegurança alimentar grave. Realmente números assustadores, inclusive de novas famílias em extrema pobreza, muitas pessoas que a gente, que muitos, inclusive você mencionou os restaurantes populares, muitos nem conheciam o programa Bom Prato e hoje fazem uso dessas refeições, dessas alimentações a 50 centavos e R$1.
e números realmente crescentes, diversas estatísticas. Hoje temos a estatística aí da Central Única das Favelas, nos trazendo que 70% das famílias em favelas estão sem conseguir fazer compras de alimentação básica. Temos a estatística aqui da GV, recente também, dizendo que 27 milhões de pessoas entraram na faixa da pobreza e na extrema pobreza no Brasil. São números muito, muito impressionantes, tristemente impressionantes. Secretária, o governador João Dória, ele é um entusiasta de parcerias público-privado em vários segmentos. Nesse momento, a própria iniciativa privada, muitas empresas estão com dificuldades também, muitos estabelecimentos comerciais fechados. Mas vocês têm tido ajuda o setor empresarial, algum tipo de parceria para ajudar para que esses programas sociais sejam ainda mais ampliados? Olha, eu te confesso que o ano passado nós tivemos mais velocidade nas ajudas e mais intensidade nesse apoio do empresariado do que estamos tendo esse ano. Mas esse ano, aparentemente, as coisas agora estão tocando mais o coração dessas empresas e das suas áreas de responsabilidade social. Nós tivemos a recorde de doação de 500 mil cestas básicas, em uma única reunião. Graças a essa mobilização que o governador tem feito, que cada um dos secretários todos têm feito junto aos empresários e às empresas que conhecem, 500 mil cestas básicas foram doadas em uma única reunião ontem junto ao governador João Dória, que já captou 1.929 bilhões de reais. Quer dizer, são números também expressivos de solidariedade, e eu acho que é isso que nos motiva ainda mais a continuarmos pedindo, a continuarmos sensibilizando, e não só a população, a sociedade civil, as empresas. Eu acho que agora é uma hora de que não tem barreiras, agora não tem limites para a ajuda necessária, então todos têm que estar mobilizados dentro da sua possibilidade, porque toda ajuda é bem-vinda. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Até nosso próximo encontro. Obrigado. Tchau.